Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós estamos aqui, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Colossenses. O livro de Colossenses que foi escrito por Paulo. Mas antes da gente prosseguir e dar continuidade, queria pedir a você que você deixasse o seu like, compartilhe esse vídeo se tem te ajudado, se tem cooperado para você ter uma comunhão maior com Deus, se tem feito você entender mais sobre a palavra. Então envia para o seu colega, escolhe 3 pessoas, envia de Jefferson, é importante essa pessoa aqui conhecer um pouco da palavra. Então compartilha com ela para que esse vídeo chegue mais longe, para que esse vídeo possa também transformar a vida de outras pessoas. Se inscreve lá no canal, coloca receber todas as notificações, deixa lá, ativa o sininho. Então, vamos lá continuar aqui. Então, a palavra de hoje está no livro de Colossenses. Está no livro de Colossenses. Jefferson, onde é Colossenses? É no Novo Testamento. É uma das epístolas feitas por Paulo, quando ele estava preso em Roma. Jefferson, e o povo de Deus fica preso? Sim. Alguns ficam presos pelo nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, dão frutos em cadeias. Mas queria pedir a você, antes da gente iniciar falando sobre a palavra de hoje, que é Colossenses, como eu te disse, queria pedir que você feche os seus olhos. Você que não pode estar no trabalho, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento para entender, para viver a palavra, praticá-la. Não somente ser ouvintes, mas escutar ativamente e colocar em prática a palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eterno Deus, diante da Tua santa e poderosa presença que nos colocamos, Pai, cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, para dizermos que não podemos viver sem o Senhor, dizer que Tu és a nossa pedra angular, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, que Tu és o nosso, meu Deus, socorro bem presente na aflição, na dificuldade, que o Senhor, meu Pai, é o Deus que nos dá força quando já não há mais forças para caminhar. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina a viver e praticar os Teus ensinamentos, dai-nos sabedoria e discernimento para entender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Então vamos lá, tá, peregrino? Colossenses capítulo 2, versículo 16. E diz assim: ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comidas, bebidas, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábado. Aí você está perguntando, Jefferson, o que é que ele estava querendo dizer aqui para não ser julgado? É porque, peregrinos, aqui, para vocês terem um panorama para vocês entenderem, o povo de Israel, o povo que era temente ao Senhor, estavam aprisionados em paradigmas e podemos dizer que preceitos feitos pelo homem que não conduziam à santificação e à moralidade espiritual. Mas eles estavam tão aprisionados em conceitos feitos pelos homens, carnais, de forma carnal, que eles viviam se degladiando entre eles mesmos, destruindo-se uns aos outros, enquanto deveriam estar vivendo em comunhão e crescendo espiritualmente. Então aqui Paulo já inicia exortando a eles, dizendo, ninguém, pois, vos julgue por causa de comidas e bebidas, ou dias de festas, ou lua nova, porque os irmãos estavam se degladiando, dizendo, fulano de tal estava pecando, porque comeu uma comida. Porque antigamente não era permitido a alguns judeus comer alguns tipos de comidas que eram tidas como impuras. Então eles viviam tentando de todas as formas se destruírem. Então ele bebeu um tipo de bebida que não pode. Então Paulo estava dizendo que não era necessário acontecer que os irmãos se destruíssem. Que pelo contrário, eles deveriam se unir para cuidar. Se um falhava, o outro era para ir lá e orientar, para que aquele ao qual falhou não falhasse mais. Mas o que é que eles estavam fazendo?
eles não queriam saber de ajudar, eles queriam saber de apontar, acusar e denegrir. Então Paulo aqui já estava orientando a isso. Então vamos seguindo. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Então até pelo sábado eles também brigavam, porque para os judeus o sábado antes tinha que ser sagrado, separado para o Senhor. Se eles fizessem outra coisa, eles estariam indo contra os mandamentos a qual foi estabelecido para Israel. Presta atenção, peregrino. Estabelecido para Israel. Jefferson, e tem mandamentos que só são válidos para Israel? Sim. Tem alguns mandamentos que são específicos para o povo de Israel. Por que, Jefferson? Porque eles são chamado povo escolhido. Nós somos gentios, nós somos enxertados em Cristo. Já o povo de Israel foi escolhido desde o início, desde os primórdios, para poder ser um povo santo e separado para Deus. Então vamos seguindo aqui. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, olha o que ele estava falando aqui. Ele disse que tudo aquilo que o pessoal estava brigando, se degladiando, tudo isso, como ele falou, é somente a sombra das coisas que hão de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ele estava querendo dizer, pessoal, isso que vocês estão fazendo, essas coisas são sombras de coisas erradas e que vão vir também sobre vocês, que são coisas que levam ao pecado, ao erro. Mas entendam que todos vocês são falhos e todos vocês fazem parte e são do corpo de Cristo. Então não adianta uma mão querer brigar com outra mão, uma mão querer brigar com o olho, porque todos são partes do corpo de Cristo. E não adianta o irmão querer dizer que é perfeito e melhor do que o outro, porque todos nós falhamos. Por isso que eu digo a vocês, peregrinos, não busquem em Jefferson a perfeição. Eu posso estar sempre me santificando, me separando, me tornando cada dia mais um pouco mais próximo de Deus, mas eu não sou Cristo. Eu falho, eu erro, tenho dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, eu tenho febre, eu sinto a mesma coisa que você. E acaba que muitas vezes as pessoas se esquecem que até mesmo aqueles que são usados por Cristo, eles têm dores e sofrem, e também são humanos. E acabam que acham que a gente é perfeito. A gente não somos perfeitos. O único perfeito é Cristo. E por isso que eu digo a vocês, a todo momento, coloque os seus olhos voltados para Jesus. Ele é o único que não vai te desapontar. Ele é o único que vai sempre estar à altura da sua esperança. A altura da minha esperança, Jefferson, sim, a esperança da perfeição, a esperança da grande e eterna glória, que é a vinda do Senhor Jesus e a sua salvação. Ele está à altura, ele conquistou isso. Nós, enquanto estivermos aqui na terra, vamos ser afligidos, por mais que nós tentamos andar em santificação. Jefferson, então você está dizendo que eu posso pecar? Negativo, presta atenção, peregrino. Tem muitos que acham que isso é porque agora eu vou poder pecar. Não. Enquanto Jefferson está aqui, ele está andando em santidade. Ele erra, mas volta a não errar mais. Errar é uma coisa e falhar é outra. Falhar é você persistir no pecado. Jefferson falha? Não. Jefferson erra. Quando Jefferson erra, ele vai lá, corrige o erro e não peca mais. Falha é você persistir no erro. Exemplo, Jefferson. Você aprendeu que você não deveria guardar mágoa no coração. E você continua guardando mágoa no coração. Você está errando ou está falhando? Você está falhando. Por quê? Porque você já aprendeu que se você guarda mágoa no coração, isso não procede de Deus. E por não proceder de Deus, você está falhando. E por você estar falhando é porque você está cometendo constantemente. E o que é errar, Jefferson? É um peregrino novo na casa do Senhor, chegou agora, se converteu ao Senhor, vivia na prática do erro e acabou que ele começou a andar nos caminhos do Senhor e alguém falou algo e ele acabou guardando uma mágoa no coração. Só que ele não tinha ouvido ainda a palavra, não tinha escutado a palavra sobre que guardar mágoa era pecado.
Então ele errou. E aí alguém chega e orienta e diz: ó, peregrino, você é novo, você não deve guardar mágoa, você deve perdoar. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso aqui ele está dizendo que nós temos que continuar perdoando. Então a pessoa vai, o peregrino novo entende isso e diz: a partir de hoje eu perdoo aquela pessoa por mais que ela me fez mal. E aí ela não erra mais, ela não peca mais, continua seguindo, prosseguindo caminhada espiritual. Entendeu a diferença entre falhar e errar, peregrino? Então vamos seguindo aqui. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Então ele diz: ninguém se faça juiz, ninguém se faça juiz, ninguém tente tomar um lugar a qual não lhe foi dado. Muitos peregrinos acabam que com o tempo acham que eles podem julgar os peregrinos mais novos. Meu irmão, você não está aqui para ajudar a julgar. Você não recebeu a autoridade de julgar. Pelo contrário, você recebeu a autoridade e o dever de ajudar e não de julgar. E muitos peregrinos acham que tem esse dever de julgar aqueles que estão entrando. Você está aqui para ajudar, mostrar o caminho, mostrar como deve andar, mostrar como deve seguir, mostrar como não deve ser feito. E não julgar. Quem julga é Deus. O único que tem autoridade para isso é Deus. Mas Jefferson, eu conheço irmãos que tentam fazer isso e fazem. Mas eles vão prestar conta com o Senhor Jesus. Eles estão tomando uma autoridade, um cargo que não lhe foi dado. Então, Jefferson, eles vão prestar conta com Deus? Vão. Não perca a sua santificação por causa de uns que pecam. Muitos dizem assim: ah, Jefferson, um colega, um peregrino está pecando e porque ele está pecando eu vou sair da presença de Deus. Você acha que você saindo da presença de Deus, quem vai estar se prejudicando é o irmão que está errando? Pelo contrário, você que está se prejudicando, você está se afastando de Deus. Olha aí, é até assim incoerente. Você está se afastando do seu Criador, daquele que morreu na cruz por você. Você está se afastando dele por causa de A, de B e de C. E Deus não tem nada a ver com isso e você está se afastando do seu Criador por causa de outros. Ah, Jefferson, mas eu não vou para a igreja por causa dele. Você está jogando a sua salvação fora por alguém que não se sacrificou. Você está culpando alguém e se afastando de Deus por algo que Deus não praticou. Então você tem que rever os seus conceitos, peregrino. Você não pode se afastar de Deus por causa de A ou de B ou de C. E olhe como eu disse aqui no início. Paulo estava preso enquanto escrevia para o pessoal de Colossenses. Ele estava preso. Jefferson, ele estava preso. Sim, ele estava preso. E mesmo assim continuava santificando e adorando a Deus. Quantos são aqueles que não podem sentir uma dor no calcanhar, uma dor na unha, uma dor de cabeça, alguém tocar no cabelo dele que ele diz: eu vou sair da presença de Deus porque fulano pisou no meu calcanhar. Peregrino, você não deve lançar a sua salvação no lixo, igual como o irmão Jacó comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Você está disposto a vender a sua salvação por uma dor no calcanhar, por uma dor no dedo, por alguém que puxou seu cabelo? Peregrino, não troque a sua salvação por um prato de lentilha. O irmão de Jacó fez isso. Então não faça. Então é isso que Paulo estava dizendo aqui, ó: ninguém se faça árbitro contra vós outros, protestando humildade e culto dos anjos. Ninguém venha dizer: ah, eu sou humilde, por isso eu posso julgar você. Não, ninguém pode. Jefferson, mas significa que eu não posso orientar? É claro que você pode orientar. Orientar é uma coisa, julgar é outra. Tem pessoas que não sabem a diferença entre julgar e orientar. Orientar é você mostrar onde está o erro e qual é a forma correta. Julgar é só você apontar e condenar e dizer que não tem jeito. Isso é julgar. Então vamos seguindo aqui. Ele diz: pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visão, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então o Jefferson, Paulo estava dizendo aqui que não adiantava também escutar pessoas que olhavam e diziam que tinha visões. Sim, Paulo estava dizendo: não fique escutando irmãos que dizem que está tendo visão e que a vida dele está toda em pecado, está toda em erro, está toda em falha, não tem frutos.
Não escute isso, porque isso é apenas a alucinação da mente dele. Jefferson, Paulo falou isso? Falou, peregrinos. Ele estava orientando que tinha muitos irmãos que viviam na carne e ficavam alucinando, dizendo que estava vendo coisas que nunca viu, para tentar tirar outros do caminho do Senhor Jesus. Então não ouça, não escute pessoas que não têm frutos, que não têm uma vida de consagração, que não têm o fruto para te mostrar e chega para dizer, tive uma visão, Deus falou comigo. Quer ouvir Deus, peregrino? Você quer ouvir a palavra? Quer ouvir o Senhor Jesus falar com você? Pega a Bíblia e leia. Ele vai falar com você. Jefferson, você está dizendo que Deus não pode falar pelo irmão? Pode. Mas antes de falar, Deus orienta. Filtre o que vai ser falado. Filtre. Você tem que saber filtrar. É a mesma coisa de um peixe. Um peixe, a carne do peixe é bom. Mas você não come um peixe por inteiro. Você tem que tirar as espinhas. Então, muitas vezes, você tem que filtrar quem é a pessoa que está te falando. E por que ela está te falando. Porque muitas vezes é somente a carne que a pessoa deixa fluir e tenta te levar a pecar, a errar. Então, isso aqui Paulo já estava orientando o pessoal de Colossenses. Por causa do que, Jefferson? Por causa que eles estavam perdidos em dogmas carnais feitos por homens. Dogmas é o que, Jefferson? Preceitos, leis, formas de cultuação que não procedia e não era espiritual, mas foram criados por homens. Então vamos seguindo aqui. Ele diz aqui, vou repetir novamente o versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseados em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, enfatuando, imaginando, criando. Jefferson, existe isso? Existe, peregrino. E olhe como existe, infelizmente, e daqui até a volta do Senhor Jesus vai vir vários, tentando dizer que Jesus falou, que Jesus mostrou. Para quê, Jefferson? Para ganhar status, para ganhar fama, para aparecer. Só que cabe a você aquilo que eu te disse, saber filtrar. E quer ouvir a voz de Deus? Palavra. Palavra? Palavra. Isso aqui, ó, alimento sólido. Deus vai falar com você. E Ele tem falado há séculos, há milênios, e Ele não tarda. Então aprenda a ouvir a palavra. E Deus vai falar contigo todos os dias. Pode ter certeza. Jefferson, todos os dias quando eu abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo todos os dias. E todas as vezes que você abrir, Ele vai falar de forma diferente. Então vamos seguindo aqui. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, crescem, e o crescimento que procede de Deus. Jefferson, peraí, eu não entendi. Ele falou de cabeça, ele falou de junta. O que é que Paulo quis dizer aqui? Ele falou, não retendo a cabeça. O que é que ele quis dizer com isso? Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por causa das juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo estava dizendo, todo o cristão, o peregrino, tem que estar ligado, amigão. Ligado em quem, Jefferson? Junto com quem? Com Cristo. Todo peregrino tem que estar com a mente, com a sua consciência voltada para o Senhor Jesus. E que essa cabeça, a qual Cristo, ele diz na palavra dele que ele é a cabeça, que ele é a cabeça nossa, né? Então, o Senhor Jesus, por ser a nossa cabeça, o Senhor Jesus, ele é quem nos orienta. Então nós que somos ligados a Ele, que nós somos enxertados na árvore da vida, que é o Senhor Jesus, nós temos que estar recebendo e fluindo sobre nós a consciência dele, a água viva que ele faz brotar e jorrar sobre nós. Então por isso que Paulo falou aqui, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado. Jefferson, o corpo suprido e bem vinculado. Então ele diz que nós temos que estar ligados ao Senhor Jesus, ligados à cabeça da igreja, porque Jesus é a cabeça. Ele é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, que nós somos o corpo de Cristo. Então Jesus deve estar vinculado em nós, através da palavra de Deus, através da leitura contínua da palavra do Senhor Jesus. Ele diz mais, suprido e bem vinculado. O que é suprido? Suprido com alimento sólido. E qual é o alimento sólido, Gerson? É comer arroz e feijão.
Não, arroz e feijão é para o seu corpo físico. Aqui suprido é alimento espiritual. É oração, é jejum, é a palavra de Deus. Aqui você vai estar suprido, como ele diz aqui, suprido e bem vinculado. Aí você vai estar vinculado, estará com suas raízes firmes na árvore da vida. As suas raízes vão estar firmes e sólidas na fonte que jorra para a eternidade, que é o Senhor Jesus, que é a água viva. Por suas juntas e ligamentos. Ele está querendo aqui falar que juntas e ligamentos, ele fala como se fosse do corpo. O corpo ele tem juntas e ligamentos para ligar a parte do músculo ao osso e para que assim fique sólido, não é? Você não caia. Se você não tem os seus ligamentos, você acaba não conseguindo andar. Porque o que faz você andar é os ligamentos, que faz você ter a movimentação entre um músculo e outro. Jefferson, se você corta um ligamento, você não consegue andar. Principalmente se você cortar os tendões, né? Também aqui a parte dos pés. Você tem aquela história de tendões de Aquiles, né? Que Aquiles perdeu uma batalha quando alguém cortou seus tendões. A única vulnerabilidade dele era lá. Aí ele não conseguiu mais andar. Isso aqui só abrindo um aspas, né, pessoal? Para vocês entenderem a forma como Deus falou. Jefferson, e por que Deus sempre fala assim? É porque através de metáforas ele torna a explicar melhor. É através de exemplos que você entende melhor e fixa melhor o que ele tem falado, peregrino. Então ele diz, cresce e o crescimento que procede de Deus. Ele diz, esse crescimento é o real crescimento. É quando você cresce solidificado nas juntas e na cabeça. Na cabeça de quem? Na cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você está suprido e alimentado através da palavra, através de oração e de jejum, você está suprido. E estando aí, você vai crescer, como ele diz aqui no finalzinho desse versículo. Você vai crescer e procede, e esse crescimento que procede de Deus. Esse é o processo, esse é o caminho que te faz ser firme com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus estava aqui orientando, através de Paulo, o pessoal para parar com aquelas viagens. Que viagens, Jefferson? Ficar imaginando coisas, criando coisas, pecando e levando outros a pecar, querendo ser juiz, querendo botar regras, querendo criar preceitos a qual não foi criado por Cristo, fazendo com que outros viessem pecar por causa dos seus próprios pecados. E continuando aqui, versículo 20. Se morreres com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesses no mundo, vós sujeitais às ordenâncias. Jefferson, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Quando ele disse morrer com Cristo para os rudimentos do mundo, ele estava dizendo que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós sacrificamos toda a nossa carne. O que é a carne, Jefferson? É os sentimentos, é as nossas paixões, é os nossos sentimentos carnais. Então ele estava querendo dizer aqui que nós devemos sacrificar, não mais viver com a nossa mentalidade carnal, desejando os nossos vontades carnais. E quais as vontades carnais? As vontades carnais é beber, é ir para a festa, é festejar, é não adorar o Senhor, é andar no pecado. Jefferson, andar no pecado, a carne gosta disso? A carne ama isso, pessoal. Porque a carne é pecaminosa. Jefferson, mas o pecado é ruim. Não. O pecado não é ruim, o pecado é doce. A palavra de Deus diz que o pecado é doce. Só que a consequência é que leva para a morte. Ah, Jefferson, agora eu entendi. Então o pecado, quando eu peco, quando eu vou para a festa, quando eu vou para a balada, isso é doce? É, isso é doce, mas a consequência dela te leva para o inferno. Só que o pecado, ele é doce. A consequência que é ruim. A consequência que te afasta de Deus. A consequência que te faz não ter a salvação e ir para o inferno. Jefferson, o inferno, não fala essa palavra. Pessoal, a palavra de Deus é reta e certa. Não adianta dizendo aqui. Quando a gente tenta maquiar a palavra de Deus, não, Jefferson, não fala sobre o inferno, mas a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. O inferno existe. Você querendo crer ou não, ele vai existir e não vai parar de existir. Então, o inferno existe, peregrino. Então, se nós não nos cuidarmos, não obedecermos o Senhor, não morrermos com Cristo para os rudimentos desse mundo, nós seremos levados a pecar e a consequência será o inferno. Então nós vamos seguindo aqui, no versículo 20. Se morrermos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo,
vós sujeitais a ordenâncias. Então, se vocês vivem no mundo, vós sujeitais às ordenâncias. Aí ele diz mais: não manuseeis isto, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ele está falando, então quando você está no mundo, você vai ter que sujeitar muitas vezes a ordenâncias que são de homens. Não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Aí ele diz, segundo os preceitos. E o que é preceito? Ordenâncias de homem, doutrina de homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Jefferson, o que é que ele está dizendo aqui? Que tudo isso se torna em vão, sim. Muitos preceitos, muitos achares, muitos dizeres. Ah, não faça isso. Aquilo é pecado, aquilo não é pecado. Aquilo que muitas vezes o homem cria, Deus está dizendo, isso aí tudo vai passar, pessoal. Tudo vai passar. Porque foram criados por homens. Porque não foi criado por mim. Não veio de mim. Jefferson, existe isso? Existe coisas que a pessoa cria e que fica impedindo a pessoa de chegar a Deus? Sim, tem muitas coisas que o homem cria que em vez de aproximar um peregrino que está perdido de Cristo, faz ele se afastar de Cristo. Por quê? Porque a pessoa coloca tanta barreira, tanto empecilho, tanto, tem que mudar isso, não pode isso, não pode aquilo. A pessoa está angustiada, um peregrino já está cansado, já está angustiado, sofrendo no mundo. Aí quando chega, em vez de ser abraçado, acolhido, dizer assim, Deus te ama, Deus ama você e quer transformar a sua vida. A pessoa diz, não, você não pode entrar por causa que você não está vestido assim. Você não pode fazer isso porque você está fazendo isso. A pessoa vai colocando barreira e o peregrino que deveria alcançar a misericórdia na casa, que deveria ser a casa de redenção, de restauração, é a casa que impede ele de entrar. Então o Senhor estava querendo orientar isso. Para de ficar impedindo o meu povo de alcançar a graça, a misericórdia, de conhecer a mim. Jefferson, e as pessoas impedem, muitas vezes impedem. Muitas vezes, alguns peregrinos que conhecem a Deus são pedras de tropeço, em vez de ser pedras de crescimento, de impulsionamento para a pessoa conhecer a Deus. Então, por isso que ele falou aqui, eu vou repetir, versículo 21. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Paulo estava dizendo, isso aqui é segundo preceitos, isso é doutrina de homem, pessoal. Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Isso aqui mesmo vai se destruir, sozinho, doutrinas feitas por homens. E ele diz mais, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Isso aparentemente, algumas doutrinas, parece, isso aqui realmente é de santidade. Isso aqui realmente é de purificação. Isso aqui realmente parece ser sábio. Aparentemente isso parece ser sábio, Paulo diz. Como culto de si mesmo e de falsa humildade. Ele diz que muitos utilizavam disso para somente aumentar o seu ego e cultuar eles mesmos, para dizer que eles eram santos e aqueles que estavam pecando não eram santos. O que é santo, Gerson? Separado para aqueles. Eles utilizavam de várias doutrinas para poder dizer que era mais especial. Em vez de eles estarem recebendo as pessoas que estavam sofrendo e tentar orientar, encontrar a água viva, a restauração, eles estavam separando as pessoas, dizendo que eles eram especiais. E Paulo estava dizendo, isso que vocês estão fazendo está pecando. Vocês estão aumentando o seu ego, fazendo coisas para se vangloriar, e isso não procede de Cristo. Jefferson, tem muitas pessoas que fazem isso, muitos peregrinos. Muitos que utilizam de doutrinas ou heresias ou até mesmo coisas criadas da cabeça deles para poder se vangloriar, achando que eles são alguma coisa melhor do que aqueles que estão no mundo. Nós não somos melhores, peregrinos. Pelo contrário, nós somos como eles. Somente nós tivemos a misericórdia de encontrar o caminho, mas não te dá o direito de impedir outro irmão de encontrar o caminho. Muitas pessoas não entendem isso. Ela encontra o caminho e não quer que o irmão encontre o caminho como ela. E fica colocando barreiras. Então não faça isso se até hoje você estava fazendo. Não coloque barreiras. Então seguindo aqui, Paulo diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Muitos aparentam ter sabedoria, mas isso não é sabedoria, Paulo diz. Como culto de si mesmo
e de falsa humildade. Isso só está cultuando a eles, aumentando o ego deles e aparente humildade. E de rigor ascético. O que é um rigor ascético? Um rigor que é mentira, é falcatrua. Então é um rigor que não existe, ascético, negativo, negável. Ele diz mais: todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Jefferson, peregrinos, olha o que ele disse aqui. Você vai dizer, Jefferson, contra a sensualidade? Sim. Paulo estava dizendo, todo esse rigor, toda essa doutrina, muitos deles acabam quebrando e se quebrando no momento que a sensualidade bate. Como assim, Jefferson? O pecado que vem através da sensualidade, não adiantava eles colocarem tamanhos rigor que eles cediam ao pecado. Eles se quebravam, eles mesmos criavam várias e várias regras e acabavam que eles mesmos se quebravam no momento que chegava a sensualidade. Eles já estavam pecando por estar impedindo as pessoas de alcançar a Deus. E acabava que quando isso vinha junto com a tentação da sensualidade, muitos se destruíam. Jefferson, muitos dos que deveriam ensinar, exortar, que deveriam ser sacerdotes, caíam, peregrinos. E Paulo estava orientando isso, dizendo, vocês deveriam ser instrumentos que auxiliariam aqueles que estavam fracos. E vocês mesmos se destroem querendo aumentar o seu ego. E isso, quando vocês tentam aumentar o seu ego, mostrando sabedoria, vocês caem através do pecado e do erro, quando vem a tentação da sensualidade. Porque a sensualidade, tudo isso mostra que vocês ainda vivem no pecado. Então vamos seguindo aqui para terminar, peregrino. Ele diz aqui, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Então Paulo disse, se vocês realmente se converter para Cristo, não fique preso às doutrinas. Jefferson está dizendo que eu não posso viver sobre doutrina? Não, peregrino. Você pode viver, desde que a doutrina seja realmente uma doutrina que te leve para ter uma caminhada maior espiritual com Deus, que te faça crescer espiritualmente, e não a doutrina que te afaste do Senhor, que faça você ter uma caminhada errada, que você fique somente ali sofrendo, escravizado por causa de ego, de A, de B, de C. Então, ele diz aqui, se vocês querem realmente alcançar alguma coisa, Paulo diz, então vocês devem ressuscitar juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Então ele disse, o que deve ser prioridade na sua vida, peregrino, deve ser a sua comunhão com Deus. Jefferson, e como é que eu cresço a minha comunhão com Deus? Orando, lendo a palavra, se alimentando diariamente da palavra, jejuando. Então isso deve ser sua prioridade. E o resto, Jefferson? O resto, Deus acrescenta dia após dia. Então ele diz mais, buscai as coisas lá do alto, com Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então ele está dizendo aqui, Paulo, se vocês buscarem as coisas do alto, a sua morte vai estar oculta em Cristo Jesus, e você estará habitando com Deus. O que é que ele está dizendo? Se vocês buscam as coisas do alto e criam a sua vida espiritual, a sua santificação com Cristo, quando você morre, você tem a salvação. E você recebe a salvação não porque você mereça, não porque você viveu em santificação, tentando se santificar, mas porque você obedeceu a palavra do Senhor, e pelo sacrifício de Jesus, você passa para alcançar a salvação pela misericórdia e graça do nosso soberano Deus. Então ele diz aqui novamente, só repetindo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Quando nós morremos, mas morremos santificando a nossa vida. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, terminando aqui, Paulo disse, se nós morremos com Cristo, quando Deus vier, novamente nós vamos ser manifestados em glória. Assim como o Filho vai ser exaltado pelo Pai, nós seremos exaltados por seguirmos a Ele.
A bênção do Senhor Jesus se derramará sobre nós e nós seremos exaltados. Assim como a cabeça, que é Cristo, vai ser exaltado, nós como corpo estamos enxertados nele, vamos ser exaltados. Mas isso se nós tivermos uma vida que consagra e que nós somamos e agregamos para a vida além desse mundo, a vida espiritual. E vocês devem focar na vida espiritual. E quando você construir sua vida espiritual, a sua vida terrena vai ser só consequência de tudo aquilo que você projetou no céu. Aqui você vai ser abençoado na terra. Amém, peregrino? Então essa era a palavra que o Senhor Jesus tinha para nós hoje. Então vamos agradecer a Deus por mais uma palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, bendito e adorado Deus, graças nós te damos por esta palavra, Pai. Crava na tábua do nosso coração, nos ensina a andar em santificação. Meu Pai, nos livra, meu Pai, de viver, meu Pai, Senhor Jesus, sobre doutrinas, meu Pai, feitas por homens carnais, que nos fazem se afastar do Senhor. Não deixa que nós venhamos ficar prisioneiros, meu Pai, de dogmas, meu Pai, e ficarmos, Senhor Jesus, nos desgladiando e nos destruindo entre nós, mas nos ensina a ajudar os peregrinos que estão cansados, a encontrar, assim como nós encontramos, a Tua santa e infinita graça, a Tua água viva, a Tua sabedoria. Nós te entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa alma. Crava no nosso coração e nos ensina a viver e praticar a Tua palavra. Amém. Glória a Deus.